Lucas 9, a partir do versículo 57 até o 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar conhecimento e capacidade para falar para você hoje. Amém? Guarde essa primeira referência em Lucas 9, que nós vamos terminar o sermão lendo, se Deus nos permitir, daqui a alguns minutos, parte desse mesmo texto. Nessa leitura, nós podemos observar 3 candidatos para seguir Jesus. 2 se candidataram e outro foi chamado por Jesus. O primeiro abordou Jesus no caminho, dizendo que seguir-te-ei para onde fores. O segundo recebeu um convite direto de Jesus: segue-me. No entanto, tinha um compromisso importante que regia a lei dos judeus: não abandonar o velho pai até que morresse. Como um bom seguidor da religião e das leis, pediu permissão para que primeiro pudesse enterrar seu pai. O terceiro se ofereceu para seguir Jesus. Eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Como podemos imaginar, candidatos bons, zelosos, responsáveis e de boa intenção não faltam para seguir Jesus. Podemos saber que esta era a intenção da multidão na sua maioria. A multidão seguia Jesus. No entanto, boa vontade, boa formação, bons princípios, boa educação, zelo, não é tudo. Falta o mais importante. Nós vamos falar sobre a importância, o que é importante para o Senhor. A palavra discípulo aparece centenas de vezes no Novo Testamento, onde é usada para apontar os seguidores de Jesus Cristo, com muito mais frequência do que cristão ou crente. Aliás, primeiramente eles foram lá discípulos, depois passaram a ser chamados cristãos e depois também crentes. Mas será que todos que se dizem cristãos são verdadeiros discípulos crentes que creem no Senhor? Esta é a pergunta para todos nós nesta noite. Mas eu quero te pedir um favor, sem ficar olhando uns para os outros, vamos examinar as nossas próprias atitudes, nossas próprias ações, para estar certo da resposta de Jesus para cada um de nós nesta noite. Vamos reservar nesta noite a consideração do apóstolo Paulo, que cada um de nós prestará contas individualmente em Romanos 14, 12. O apóstolo diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Amém? Estamos todos nós conscientes que cada um de nós vai dar conta da nossa vida a Deus? Veremos como Jesus define um discípulo verdadeiro. 3 dos relatos do Evangelho incluem as palavras desafiadoras de Cristo. E dizia a todos, Lucas 9 e 23 agora, desculpe. Lucas 9, 23. E dizia a todos:
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Volte para o primeiro livro, Mateus, do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 24. Ok? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora vamos para o segundo livro, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que nós vimos de idêntico nessas três referências que nós vemos dos três primeiros evangelhos? Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus. Esta deve ser uma das expressões mais interessantes de Jesus para o início de um discipulado. Veja que Jesus não obriga nada e nem a ninguém. Chamar, ele chama e ouve a resposta, e atentamente a todos que se candidatam. Nos três evangelhos, a frase "se alguém quiser vir após mim" é idêntica e marcante. No evangelho de Mateus, onde nós lemos, está escrito que Jesus disse aos seus discípulos, e Mateus diz, ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Ora, os discípulos já estavam no discipulado, já seguiam Jesus. O recado foi para que, se mais alguém quisesse vir, que também viesse. No Evangelho de São Marcos está escrito que Jesus chamou a si a multidão, junto com seus discípulos, para dizer que, se alguém quiser vir após mim. Então Marcos diz que Jesus chamou a si os seus discípulos com a multidão. Marcos acrescenta a multidão, e Lucas escreve: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim. Dentro da multidão, a todos os seus discípulos, em Mateus, qualquer alguém deste mundo pode falar com ele, ele sempre vai ouvir. Essas três leituras nos garantem. Observamos uma frase aberta, sem distinção, sem acepção de bolso, cor, nacionalidade, sem obrigação, sem uma predisposição que seja, mas com certas implicações. Querer e ter tem um abismo de realidade. Muitos já partiram deste mundo querendo Jesus, mas não tendo Jesus. Que nesta noite nenhum de nós possa querer Jesus e sair daqui sem ter Jesus. Alguém é um pronome, pessoa sobre a qual nada se sabe, cuja identidade não pode ser determinada, que não se consegue definir. Apenas o Senhor sabe de cada um, no meio da multidão. Se atentarmos para o chamado de Jesus, o alguém é um sujeito indefinido. Alguém é qualquer um, indistintamente. E foi Jesus que disse, certamente naquela multidão, não haviam muitos discípulos do Senhor, mas ele disse para muitos, no meio de muitos, que se alguém dentre a multidão quisesse seguir, estava em aberto. Ele estava ali, ao lado, esperando, chamando e recebendo quem se apresentava. Pois todos aqueles que estavam ao lado comeram pães e peixes,
viram milagres, foram e viram curas, maravilhas, e seguir dentre a multidão era um costume. Onde Jesus ia, a multidão se aglomerava. Mesmo assim, sem compromisso de discipulado, apenas seguiam Jesus. Podem receber até suas beatitudes, ser curado e continuar da onde veio. Continua no anonimato, no meio da multidão, sem nome, recebendo benefícios do Mestre. Pois nas igrejas do Senhor, qualquer que vier, também pode usufruir das bênçãos de Deus, na igreja, nas famílias abençoadas, no lar abençoado, ainda sem ser salvo, sem ser discípulo de Jesus, sem seguir Jesus. Pois discípulo é um outro nível de compromisso, é separado, ele tem renúncias, tem arrependimento, tem entrega, são a nova identidade do cristão discípulo, é a nova identidade do cristão discípulo. Entendo ser maravilhosa a oportunidade universal do amor de Deus, de tal maneira que os homens teimam não aceitar. Todo discípulo foi alguém comum entre os homens. Todos nós aqui fomos alguém comum na família e entre os homens. Depois de salvo, não é mais qualquer um diante de Deus. Pode continuar diante dos homens. Agora é um que foi após Jesus, de verdade, com a identidade de um novo nome, um eleito e lavado pelo sangue da cruz de Jesus. Então, se alguém quiser vir após mim, é a chave de chegada e o momento de partida para uma nova vida, nos 3 evangelhos. Por mais que alguém queira entender-se diferente, simples e objetivo é o que está escrito, se alguém quiser. Obviamente, para querer, eu devo ter vontade. Independente das suas implicações, não há etapas impossíveis, os desafios são claros. Jesus nunca ocultou de nós o nosso dever e as nossas responsabilidades, e as bênçãos incutidas, e a promessa e a salvação eterna. Existem milhares de pessoas nesse mundo querendo Jesus e que querem Jesus, mas não renunciam nada para seguir o Mestre. Querer é uma coisa, seguir é outra. Querer Jesus e não renunciar nada, continua do jeito que sempre foi, sem Jesus, sem a salvação de Jesus, podendo até receber pão e peixe, curas e milagres, mas sem a salvação de um arrependido. Encontramos nas passagens dos evangelhos 3 elementos essenciais do verdadeiro discipulado, do decidido, que apresenta desafios enormes para os agora salvos e eleitos. Primeiro, Jesus diz: negar-se a si mesmo. Vamos falar sobre negar-se a si mesmo. Eu creio que negar-se a si mesmo é uma etapa detestável entre os homens. Impossível para os soberbos e indigesta para os arrogantes. Enquanto o mundo e as religiões aceitam os valores dos homens, ou ser de cada um, Jesus convoca ao desprestígio, à anulação, à humilhação, à renúncia. Jesus exige o negue-se, renuncie-se a si mesmo. Então, nos 3 evangelhos, nós vemos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Marcos 8, 34. Então, muitas portas largas convidam os interessados,
para uma religião de satisfação e de autossatisfação, a materialização dos sonhos e dos seus projetos e a felicidade que os homens buscam, mas a mensagem do Senhor é outra, ela é diferente. Ele não promete nada daqui, mas Ele pode dar muito mais do que nós esperamos daqui. A mensagem de Jesus não cai no gosto das pessoas. Ele anula as nossas convicções e nos faz prostrar de joelhos. Lembra da última pregação nossa de Mateus 8:1? Logo depois do fim do sermão da beatitude, quando aquele leproso veio prostrado, adorando Jesus, e quem não sente a dor da lepra, do pecado no coração, jamais vai poder adorar Jesus e nem seguir Jesus. E ele disse para Jesus: se tu queres, pode me curar. Então Jesus curou. Depois do querer seguir, deve vir imediatamente a obediência anunciadora do eu, através do reconhecimento do estado miserável. Na renúncia do eu, começamos a enxergar nossos pecados, nosso estado de miséria, então nós corremos arrependidos para a cruz do Calvário. Corremos aos pés de Jesus. Prostramos aos pés de Jesus. Como Maria e João nos últimos momentos, como aquele leproso, depois de Jesus ter feito tantos sinais e milagres, aquele homem foi procurar Jesus. Porque caso não renuncie, nada se aplica à vida. Nada de novo acontece. Quantas pessoas dentro das igrejas, ainda com seu eu imperando a toda carga, não aceitam correção, não aceitam consideração, não consideram-se inferiores a ninguém, por mais que dizem que sim, não colocam o próximo em honra, embora negue que faça tal, destronam o Senhor em toda e qualquer suas decisões, isto é, o eu ainda está vigorando. Quem desconhece a vontade de Deus, não possui o Espírito Santo de Deus e a sua instrução. O eu do homem é para ele a principal causa da sua miséria. O mundo que nós estamos, com os homens cheios de autoafirmação, cheio de egoísmo, é o mundo retrato que nós vemos, um mundo miserável. Cada indivíduo, no seu egocentrismo, no seu egoísmo, contribui para a miséria da humanidade. Jesus não trouxe miséria. Ele trouxe a vida. Se alguém quiser, ninguém é forçado, mas se algum for cristão, deve ser nos seguintes termos, que ele se negue. Uma regra que sempre devemos atentar: em todas as coisas, negue-se a sua própria vontade. Atente a isso. Negue sempre a sua própria vontade, por mais agradável e vantajosa que seja aos seus olhos. E faça a vontade de Deus, por mais dolorosa que for aos seus olhos. Está disposto? Negue-se. Deixe o Senhor agir. E você vai ver o que Ele faz na sua vida. Porque o homem, por si só, não consegue. Então deixa quem pode fazer. O Senhor pode agir em você. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Segundo ponto, tomar a sua própria cruz. A cruz de cada um é intransferível. Você pode carregar as cargas uns dos outros, mas a sua cruz foi Jesus que deu. Vamos então. As palavras do Mestre
Significa que se algum homem vier atrás de mim, siga-me, negando a si mesmo e tomando a sua cruz, ou deixe-se conformar ao exemplo do Senhor. O significado é que ninguém pode ser considerado como discípulo de Cristo, a menos que esteja disposto a seguir o mesmo caminho dele. Quem faz outro caminho diferente não segue Jesus. Então guarde, só tem um caminho, não tem vários caminhos. Pode ter muitas religiões, mas o caminho é só Jesus. Então quem segue Jesus tem que estar no caminho dele. Amém? Amém. Ele estabelece uma breve regra para a nossa imitação. Vou te explicar. Quem carrega a cruz tem que imitar o mestre carregador de cruz, a fim de nos familiarizar com os principais pontos em que ele deseja que nos pareçamos com ele. Carregadores de cruz. Quando você vê na palavra imitadores de Cristo, ela vem da raiz mimete. É como um filho que imita um pai. O menino imita o pai. Ninguém obriga, ninguém insiste. A qualquer hora que ele vê o pai, ele quer ser igual ao pai. Esses são os imitadores de Cristo. Amém? Amém. Ainda que não faça perfeito como um menino, ele tem como santo dele, como uma criança também. Então nós perdemos malícia, nós perdemos todas as características do adulto. Então nós vamos imitar Jesus, carregando cruz, Amém. fazendo o que ele fez, ainda que façamos tão errado, mas ele nos faz merecedores de carregar sua cruz, Amém. negando o seu eu. Quando nós negamos o nosso eu, tornamos perfeitos diante de Deus, ainda que nem nós possamos enxergar esta perfeição. Ele sabe da intenção do coração de cada um de nós. Amém. Amém? Consiste em duas partes. Primeiro, abnegação. Abnegação é uma renúncia voluntária, sem ninguém mandar. É um abnegador proativo. É um carregamento voluntário de cruz. Ele tem prazer em obedecer. A expressão certa é uma transliteração. Deixe que cada um se negue. Essa abnegação é muito extensa e implica que devemos abandonar nossas inclinações naturais e nos separar de todas as afeições da carne, dos nossos pensamentos, e assim dar nosso consentimento para sermos reduzidos a nada, desde que Deus viva e reine em nós. Amém. Amém? Sabemos do amor cego dos homens quando se dedicam a si mesmo. Toda vez que alguém se dedica a si próprio, é um amor cego. O quanto estimam a si mesmo para ter autoafirmação. Para chegar a Jesus, deve fazer o contrário, negar-se a si mesmo. Deve negar este amor de espelho e ver o amor ágape do Senhor. Você vai enxergar melhor o próximo, vai enxergar melhor a fonte divina. Quem não enxerga o próximo, também não enxerga o Senhor. Mas se desejamos entrar na escola de Cristo, devemos começar com essa loucura a que Paulo nos exorta em 1 Coríntios 3,18, tornando-se tolos para que possamos ser sábios. E em seguida devemos controlar e subjugar todas as nossas afeições naturais. Ninguém se engane a si mesmo, disse o apóstolo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo,
faça-se louco para ser sábio. Esta proposta é para conhecer o reino de Deus, ser discípulo do Senhor. Amém? E deixe-o tomar a sua cruz. Assim você está liberado para entender Jesus e carregar a cruz. Ainda assim, Deus exercita seu povo de uma maneira inédita, a fim de que eles possam estar em conformidade com a imagem do seu Filho. Não é de admirar que esta regra seja estritamente endereçada aos seus novos seguidores, discípulos, filhos. A paciência dos santos, portanto, consiste em levar de bom grado a cruz que foi colocada, a cruz que ele deu para o levar. São Lucas adiciona a palavra diariamente. Deixe-o tomar a sua cruz diária. O que é muito comprometedor, pois o significado de Cristo é que não haverá fim das nossas aflições até que deixaremos um dia este mundo. Que seja o exercício constante de cada piedoso, que quando muitas aflições tiverem terminado o seu curso, elas estarão preparados para suportar a próxima aflição e, consequentemente, novas aflições. Paulo diz em Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Para os discípulos isso não é novidade. E nós podemos aqui aprender que depois de termos passado por muitas aflições e provocações, tristezas e dores, os discípulos de Cristo ainda podem enfrentar com paciência, seguindo o Mestre nos passos dos seus sofrimentos. Se ele sofreu, eu também sofro. É uma lição muito difícil, e difícil mesmo, ao mesmo tempo, é necessária e gloriosa para poucos, não é para muitos. Não é para a multidão, embora ele chama dentro da multidão. Porque se nós tornarmos impacientes sob os sofrimentos e nos esforçarmos para evitar as cruzes que Deus deseja colocar sobre nós, desagradaremos a Deus. Afligiremos o seu espírito e nos colocaremos sobre a culpa e a condenação, a decepção. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também viveremos. Amém. 2 Timóteo 2:11. Amém. Pois é, irmãos, que tal pegar de vez a sua cruz? Lembremos-nos de que Deus é o autor de todos os eventos, na natureza, na humanidade, e que nenhum de nós é tão pequeno ou desprezível a ponto de escapar da sua atenção e da sua direção. Em cada evento, portanto, declara-nos a vontade de Deus, a qual assim aceitamos como é da vontade de Deus. Devemos nos submeter de bom grado. Aqui devemos nos exercitar continuamente. Esta deve ser a nossa prática durante todo o tempo, durante todo o dia, como Lucas escreveu. Devemos humildemente aceitar a cruz que ele deu para cada um de nós levar, como a melhor que se encaixa às nossas fraquezas e não à nossa robustez. Cruz se encaixa aos fracos e não aos fortes, porque ele renunciou. Então dizia Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavras do nosso Senhor. Imagine que o povo de Deus caminha numa única direção, num grupo unido, considerando que os desgarrados estão por outro caminho, espalhados, como ovelhas desgarradas. Mas o grupo de Deus, o povo de Deus, cada um do grupo com uma cruz só dele, moldada pelo Mestre, todos seguindo Jesus à frente, rumo à vida eterna. Que maravilha! Então o terceiro ponto, agora, negou-se a si mesmo.
E com a cruz, agora é seguir Jesus. Vamos ver o que aconteceu com Pedro. Também é comum conosco, nos crentes, querer seguir Jesus sem as implicâncias da cruz. Em Mateus capítulo 24, quem puder abrir, versículo 21 em diante, nós vamos ler um ponto principal para podermos passar para você as fraquezas de Pedro refletidas em nós. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e depois ser morto. E ressuscitar no terceiro dia. Isto Jesus dizendo. Versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso contigo, ou te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que serve-me de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui nós temos dois discernimentos: a compreensão das coisas de Deus e a compreensão das coisas dos homens. E no versículo 24 ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Novamente, depois dessa conversação e dessa reprimenda que Pedro tomou, olha, irmãos, nós vemos aqui no versículo 24, no começo do versículo, então Jesus disse aos seus discípulos. Como Cristo viu Pedro, e viu que Pedro temia a cruz, que o Senhor tinha dado a ele para ele carregar, e também a cruz que ele via em Jesus, ele queria tirar a cruz de Jesus. E que todos os outros discípulos foram afetados da mesma forma humana dos homens, no caso agora em Pedro. Jesus teve que entrar com a determinação sobre carregar a cruz e estabelece a mesma ordem a todos os seus discípulos. Esses ensinos de Jesus pretendiam mostrar a Pedro e aos demais discípulos, e a nós também no dia de hoje, a natureza do seu reino, e que a honra que vem do mundo não deveria ser esperada e nem considerada por aqueles que seguem Jesus. Esqueça o mundo. Pedro, num comportamento impróprio, manifestou as ideias e conceitos do mundo e a sua própria imaginação de justiça. Onde se viu Jesus morrer na cruz se ele é tão bom? Quis impedir a exposição da cruz do Calvário, padecimento das coisas horríveis dos anciãos e as aflições e depois a crucificação e morte. Pedro não queria ver, nem testemunhar, e nem que acontecesse. E Pedro, tomando-o da parte, puxando Jesus de lado, começou a repreender Jesus, para dizer: tem compaixão de ti. E Pedro, como um homem, de nenhuma maneira acontecerá isso contigo. Olha, irmãos, a imaginação de justiça do homem, a voz de Satanás. Jesus fala publicamente aos seus discípulos que deveriam negar-se a si mesmo para desprender desses valores do mundo. É a ordem de abandono do tribunal e valores do mundo. A ordem de abandonar tudo, como na fuga rápida de Sodoma e Gomorra, por exemplo, segurado pela mão de Deus. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse: qualquer de vós, alguém que um dia foi alguém desconhecido e agora, dentre aqueles alguém conhecido, qualquer um dentre eles que não renunciasse a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. É verdade que ninguém abandona tudo sem estar preparado para abandonar tudo que possui.
Este é um ponto importante para cada um de nós. Imagine deixar tudo, entregar-se livre e restrito ao Senhor e acima de todos os obstáculos possíveis para obedecer o seu chamado, como fez Mateus, como fez Paulo, como fez todos aqueles e como fazem todos aqueles que seguem o Senhor. Amém? Assim, a verdadeira abnegação, novamente eu digo, renúncia voluntária, que o Senhor exige dos seus seguidores, não consiste tanto na conduta exterior e nas afeições, de modo que cada um deve empregar o tempo que passa sobre ele sem permitir que os objetos que ele dirige por sua mão ocupem lugar do seu coração. Qualquer valor, qualquer coisa que ocupa trono no seu coração, destrona o Senhor, então não vai renunciar-se a si mesmo. Pedro não queria enfrentar o inimigo. Sua justiça era suavizar a vida de Jesus. Quem tem medo de enfrentar o inimigo, faz paz com ele, acordo. Quem quer suavizar a sua vida e não tem parte na missão do Mestre, pois, ainda que as raposas têm covis, abre lá em Lucas 9, 57 e 62, ainda que as raposas têm covis, que as aves dos céus têm seus ninhos, Jesus não tinha travesseiro. Quem toma a mão no arado não tem como olhar mais para trás, pois seu coração não tem lembrança e nem prazer nas coisas passadas. A mais nobre missão de um filho é cuidar dos seus pais até a morte, como nós lemos. Não impedir de tomar decisão e deixar de anunciar a sua decisão é o que vale mais. Nossos pais, nossos valores, nossos tesouros, nada pode impedir de tomar decisão de renunciar-se a si mesmo. Quero dizer para você antes de terminar, teremos sempre coisas melhores e superiores das que negamos pelo nome de Jesus. Negue-se a si mesmo e conheça de verdade o seu Salvador. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.